Pessoal, então, bom dia então a todos. Um feliz ano novo aí a todos aí, né? A gente possa ter mais um ano aí produtivo. Bom, então, pessoal, a gente vai ter a nossa primeira web aula da UC de manutenção de sistemas mecânicos automatizados, né? Compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Bom, essa UC, pessoal, começou aí no dia 20/12 e ela vai até o dia 2 de abril aí. Então, vão ter aí uns bons um tanto bom de aula aí, né? Vai correr aí até o comecinho do mês de abril, né? Essa aqui, pessoal, é a última OC do curso, né? Para finalizar aí. E à medida, né, o decorrer do curso, vocês vão ter as aulas presenciais, conforme o agendamento aqui inicial. Se tiver alteração, a escola avisa para vocês aí, né? Não sei como é que está atualmente aí a questão das aulas presenciais, das OCs anteriores, mas não se preocupem com isso, vocês não ficarão prejudicados, vocês vamos ter essa carga horária de aula presencial certinha. Vocês não ficarão prejudicados com relação a essa carga horária de aula presencial, certo? Acho que tem um tempo hábil aí suficiente. É, Bom, então, pessoal, que a gente vê que é a diferença da outra C para essa, né? Praticamente a mesma coisa, né? Bom, na outra a gente viu a parte da manutenção convencional, né? Aquela manutenção, vamos dizer assim, dito mais básica, né? São os procedimentos aí de lubrificação, funcionamento, né? Como fazer apertos, ajustes, né? Coisas mais, vamos dizer assim, mais manual, né? E esse aqui a gente vai para o sistema mecânico automatizado. Então, para fazer a manutenção, a execução da manutenção de algo automatizado, que é mais complexo, a gente precisa saber, então, seus princípios de funcionamento. E aqui a gente vai ficar focado mais na parte que é mais abundante dentro da indústria, que é a parte pneumática, né? Pneumática e eletropneumática. Então, a gente vai ver muito essa parte da área pneumática aí, né? Como é feito desde a captação do ar, né, da atmosfera, e como ela é utilizada para gerar o trabalho e gerar aquele trabalho repetitivo, né? A gente vê aí nas indústrias, nos processos produtivos. Então, antes de iniciar, pessoal, quero passar um vídeo da indústria e logo em seguida aí a gente inicia aí.
Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu iniciar então aí, né? Bom, como eu falei, né? Vamos focar então na parte da pneumática. Para isso a gente precisa ter noção, né, de como é essa produção do ar, né? Então, quem já viu na indústria, aí, no processo produtivo, né, essa parte da pneumática ali, é muito utilizado principalmente para os processos repetitivos, né? Então, já viu muito ali, né? Até no vídeo aí mostrado, em outras, vocês trabalham na indústria, vocês veem a aplicação da pneumática aí. E o processo, principalmente nos processos repetitivos, né? Então, aquele processo manual que a pessoa, né, ficava fazendo aquele movimento de ficar ou bem repetitivo, foi substituído pela pneumática, faz de forma mais rápida, mais assertiva, né? E mais e aumenta essa questão da produtividade, né? E mecanizada. Então, isso otimizou muito o processo produtivo. Então, isso implica também em produtos mais de maior qualidade, mais baratos, né? Bom, a pneumática, pessoal, pneumática o que que é? É o uso do ar sob pressão, né? Então, é o ar que ele vai gerar um trabalho, qualquer que seja ele, né? Então, você pode ver que ele está presente nas oficinas mecânicas, por exemplo, aquelas parafusadeiras, né? Que faz aquele barulhinho típico, né? Quando você vai desparafusar a roda. Então, é bem mais prático você mesmo, manualmente, né? Desparafusar cada parafuso aqui da roda. Então, é uma coisa muito mais prática e muito mais rápida, né? Bom, então o ar sob pressão, eu utilizo ele para qualquer função, né? Então, trabalho repetitivo, movimento de pistões, movimento de qualquer coisa ali para, né, o que quer que seja que eu preciso do ar. Então, o ar, ele precisa ser captado, né? Então, ele vai ser da atmosfera, né? E ele vai ser, então, confinado a uma pressão maior do que a atmosfera para realizar esse trabalho, né? Então, na indústria, como eu falei, ele é utilizado nas máquinas, cilindros, qualquer que seja a aplicação que você queira fazer, né? Então, aqui, ó, para que o ar então seja utilizado nos equipamentos pneumáticos, então é necessário que o ar seja preparado para o trabalho. Então, não é simplesmente captar o ar, preciso ter alguns processos ali, né? Então, por exemplo, eu preciso então confinar esse ar, né, comprimir esse ar, né, então tirar ele da pressão atmosférica e aumentar ele através do compressor, né, onde vai ter um pistão que vai comprimir esse ar e vai reservar ele em uma alta pressão, esse ar armazenado num cilindro de alta pressão. Esse ar, por sua vez, ele não pode ter presença de umidade, né? Então, o nosso ar atmosférico, por mais seco que esteja o nosso ar aqui, por exemplo, na questão centro-oeste, né, na região centro-oeste, nessa época do ano, por exemplo, o nosso ar está com muito teor de umidade, né? Então, o ar nessa época do ano, ele está com muita umidade presente. Então, eu preciso retirar essa umidade do ar. Essa umidade, ela não é interessante. Ela prejudica todo o meu sistema, né? Além de danificar aquilo que eu preciso do ar comprimido, a própria umidade gera desgaste prematuro, e diminui então a eficiência do meu sistema. Então, eu preciso retirar o ar desse sistema. Retirei o ar, ou a umidade, agora eu preciso reservar esse ar agora que está seco, vamos dizer assim, ainda está limpo, né? Por assim dizer. Além da umidade, pode ter algum tipo de particulado sólido. Eu também preciso filtrar, né? Então, beleza. Fiz o reservatório. Então, agora eu vou para a distribuição, para os diferentes demandas de onde eu quero meu ar comprimido, né? Então, para isso, eu precisar então de uma inclinação. Para que essa inclinação? Para justamente se tiver ainda algum indício, né, algum resquício de umidade nesse ar, ele vai escorrer, né? Então, ele vai, por gravidade, ele sai ali, e essa captação por cima, justamente para quê? Para que a umidade não vá, né, para a demanda de ar comprimido. Então, além disso, eu vou ter um lubrefio, que é para justamente lubrificar e garantir que o ar esteja seco, e os purgadores também, que para também retirar todo e qualquer ainda
o mínimo de resquício de umidade que tenha dentro do meu ar. Então, você pode ver que tem coisa com relação à desumidificação do ar, em todos os pontos de captação dele aí, né? Todo o processo de trabalho desse meu ar. Bom, então iniciando pela produção do ar comprimido, né? Então, onde eu vou pegar o meu ar e vou comprimir, né? O meu ar tem essa propriedade, né? Que é de compressibilidade. Então, eu comprimo ele a N vezes o meu tamanho original, né? E é uma pressão maior. Então, para isso, eu vou utilizar o chamado compressor, né? Então, ele pega o ar na pressão atmosférica e ele eleva uma pressão que vai estar necessário para realizar o trabalho posteriormente no final da minha linha, né? O sistema de desumidificação, né, pessoal? Então, captei o meu ar ali, como eu falei, ele tem presença de umidade, né? E essa presença de umidade gera danos internos no meu sistema, né? Todo o meu sistema e até nos chamados consumidores de ar comprimido, né? Então, quando o ar chegar no meu resfriador principal, ele é resfriado e esse processo, então, vai fazer com que o ar perca a umidade. Então, essa umidade ela fica armazenada na parte inferior, né, para ser eliminado. Como é água, né, a água é mais densa do que o ar, então, por gravidade, ela vai para baixo, né. Então, o separador vai armazenar essa umidade em sua base, deixando com que apenas o ar seco passe por ele e o mesmo vai seguir o seu caminho para o reservatório, né? Então, feito isso aí, ele vai para o reservatório e vai ser armazenado. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, uma secagem por refrigeração. Então, é um trocador de calor, né? Então, numa parte ali passa o ar úmido e no outro ali passa o ar seco, né? Então, o ar úmido passa por um pré-resfriador, né? Então, ele diminui a sua temperatura, porque quando o meu ar entra, só vou só dar uma silenciada aqui, para não... Pessoal, só porque eu estava um pouco alto. Bom, então, o meu ar úmido, né? Ele tá, além de estar com umidade, ele está com alta temperatura. Então, quando a gente comprime o ar, ele vai aumentar a sua temperatura. Então, diminui sua temperatura, né? Passa então a ter uma temperatura mais baixa e ele então agora vai resfriar. Com essa resfriamento, a tendência é que a umidade tende então a meio que separar do meu ar. Então, ele vai gerar um condensado. Então, esse condensado aqui, esse ar, então, a condensação por gravidade, né? A água é mais densa do que o ar, ele vai para baixo, então ele vem para baixo, esse condensado então vai para um dreno. E esse ar, por sua vez, vai ficar então sem a presença de, se não total, né, uma boa parte dele já foi retirada, né? Então não é garantia que 100% da umidade foi removida nesse processo, né? Então parte dele, então esse ar seco aqui, ele vai então pro restante da linha aí, né? Então é assim que faz um processo de secagem, de separação aí de água do ar, né? Que é a desumidificação do ar. Próxima etapa, pessoal, é entrar no reservatório pneumático, né? Então ele não é apenas armazenamento, ele vai ter umas outras funções também. Então, por exemplo, ele vai estabilizar o fluxo de ar, né? Então, ele vai fazer com que as pressões se igualem e assumam o mesmo valor, né? Então, ele tem entrada que vem lá do compressor e também tem a saída. Então, vamos supor que lá na saída eu estou tendo uma alta demanda de ar comprimido, ou seja, o consumo vai ser maior, né? Então, para garantir, então, que não tenha falta de pressão lá na linha final, eu vou então exigir mais da entrada. Então, exigir mais do meu compressor para alimentar aqui o reservatório de forma que mantenha a pressão equilibrada. Porque se faltar pressão, eu não consigo gerar trabalho para minha linha. Então, pensa num processo produtivo que roda aí 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eu preciso ter o meu sistema com pressão constante. Então, para não perder essa pressão, né, que a gente sabe que perde produtividade, eu tenho que manter o fluxo, né, a pressão ali, a vazão de ar sempre constante, né? Então, por isso que o reservatório vai ter essa função também, não apenas de armazenar. Então, tem que manter o equilíbrio do sistema, né? E a instalação, né, pessoal, por a gente estar lidando aqui com um cilindro de pressão, né, então ele é um chamado vaso de pressão.
dependendo do seu porte, sua questão de calibração de válvula, seus componentes, ele vai se enquadrar nas normas da NR13, né? Então, ele vai ter que ter alguns componentes aqui obrigatórios, né? Então, em questão de instalação, ele tem que ser local onde todas as conexões, então, tem que ter fácil acesso, né? Então, somente os drenos e a abertura para inspeção, né? Somente dependendo do seu tamanho, porte e pressão, né? Então, geralmente, ó, se for pelo NR13, ele vai ter que ter esses componentes, como, por exemplo, um manômetro, né, para controle de pressão, uma válvula de alívio, né, caso a pressão ele proceda à pressão de projeto, que é chamada de PMTA, ele, ele é ajustado para aliviar, ou seja, ele joga parte desse ar para fora, para justamente aliviar a pressão, para poder manter pelo menos na pressão de projeto, né? Além disso, dá uma válvula de registro, né? A saída do ar, se eu tenho entrada, eu tenho a saída, né? Uma escotilha para inspeção, né? Então, caso eu necessite fazer uma inspeção interna, eu tenho que ter essa escotilha. Uma placa de identificação, né? Que dá todos os dados do meu vaso de pressão. E o dreno, né? Se ele ainda tiver presença de umidade, essa água, então, vai sair aqui para a drenagem. Essa etapa, então, pessoal, o meu ar agora passa a ser distribuído, ou seja, eu vou passar a distribuir ele, né, para as demandas, né? Bom, então, pessoal, eu vou para a chamada rede, né, que é a rede de distribuição. Então, é uma linha principal, né, que sai do reservatório, que vai ser conectada às máquinas, que vai consumir, então, esse ar comprimido, né? Então, aqui, esse tipo de rede parece muito a rede de computador. Nesse caso aqui é uma rede anel, a gente tem a linear, tem vários tipos de rede. Depois a gente vai ver cada um deles aí adiante. Então, basicamente, pessoal, a gente tem então essa sequência no meu sistema de ar comprimido, né? Um sistema de captação e distribuição de ar comprimido. Então, primeiro inicio com o meu compressor, onde eu capto o ar da atmosfera. Depois eu tenho um resfriador de ar, né, para diminuir essa temperatura, uma vez que o meu ar ele comprime, ele é comprimido, ele aumenta a sua temperatura. Então, eu preciso diminuir a sua ele aumenta a temperatura, então preciso diminuir, né, a temperatura desse ar. Depois eu faço uma separação de umidade. Feita a separação de umidade, vou para o reservatório, vou ter um outro purgador para também retirar resquício de umidade. Depois eu faço um pré-filtro coalescente que retira particulado e também umidade. Eu vou ter um purgador, um secador também, que mais uma vez, para retirar qualquer nível de umidade que tenha no ar. Depois eu passo por um purgador automático eletrônico, que também retira qualquer nível de umidade. Eu vou ter os três pré-filtros, né? O de grau X, Y, Z. Isso aqui é para diferentes níveis de particulado e também para umidade, não deixa também de ter. E por fim, um separador de água e óleo, né? Caso tenha também um óleo que venha, por exemplo, do compressor, que venha de contrabando aqui no meu sistema. Então, isso também tem que ser separado. Então, além de água, também não pode ter o óleo, né? E além disso, tem o óleo do próprio da demanda, né? Dos meus equipamentos que também podem ter entrada aí no sistema de alguma forma. Então, isso também tem que ser evitado. Por fim, né, pessoal, eu vou então para a redistribuição. Nesse caso aqui eu tenho um chamado de rede em anel, né, ou rede redundante. Então, falando justamente da distribuição de ar, né, o formato da rede, né, na indústria, pessoal, esse tipo de rede aqui, ó, é o mais utilizado. É o chamado anel fechado, por ele auxilia na pressão constante. Então, ele sempre vai manter a pressão constante. Porque a pressão, por exemplo, uma rede linear, aquela primeira máquina que vai ter a maior demanda de ar, ela vai pegar toda a demanda. E as demais que vierem na sequência vai perder, né, essa pressão. Então, para manter pressão constante em todas as máquinas, em todas as demandas de ar comprimido, o ideal é ter esse tipo de rede em anel fechado, né? Então ele mantém, né? Então ele tem fluxo de ar vindo de dois lados, né? E além disso, ele pode ter um reservatório secundário, né? Estou falando, em caso que a demanda, né, por pressão vai aumentando, eu vou ter um reservatório que me garanta uma pressão e uma vazão constante, né? Bom,
É, na minha rede, pessoal, eu também, se vocês já observaram, né, que geralmente aquela tubulação azul que fica no topo, ali fica no- próximo ao teto, né? Geralmente é uma tubulação pintada de azul, né? Ah, vocês vão ver que ele é mais ou menos inclinado. Então ele tem que ter uma inclinação de 0,5% a 2% do comprimento, né? Então a cada metro você faz uma inclinação de 0,5% a 2%, né? E no final dessa inclinação, você faz um escoamento para o condensado. Isso é mais uma vez para garantir que não tenha nenhum resquício de umidade no meu ar comprimido. E além disso, a captação, você vai ver que o T, que faz a captação para os, os consumidores de ar comprimido, né? Ele não vem por baixo, que é justamente para não deixar o condensado vir primeiro. Então, pega de cima, né? Porque como o ar é menos denso, então a demanda, né, succiona, vamos dizer assim, pega esse ar por cima para evitar então que tenha umidade, né, que é a tomada de ar, para justamente evitar o condensado, né? E a mesmo assim a gente vai ter um conjunto lubrifil, que é para lubrificação, por exemplo, do consumidor de ar e também para particulado e também de umidade. E além disso, um controlador tanto de vazão quanto pressão, né? Dependendo do meu consumidor, ele pode suportar mais ou menos pressão e também um certo nível de vazão de ar, né? E além disso, vou ter purgadores também, né? Que também, se tiver umidade, ele vai cair por gravidade, onde é removido da linha, né? Bom, falando do lubrefil, né, pessoal? Nas versões mais recentes, né, de sistema de ar comprimido, já não tem mais lubrefil, porque o próprio maquinário já tem sua própria sistema de secagem, né? Tanto de secagem quanto também de filtragem, né? E de regulação de pressão, né? Os mais antigos possuem ainda esse lubrefil, né? Então é para garantir que o ar então chegue o mais limpo possível, né? Então ele é sempre no final, né? Então ele vai ter um regulador de pressão, né? Onde eu vou regular ali a pressão máxima, dependendo do meu consumidor ali, ele tem uma pressão máxima de trabalho, né? E além disso, ele ajusta a pressão e também tem os filtros, né? Que filtra somente particulado, né? E o lubrificador, né? Que ele também manda lubrificante para o meu consumidor de ar, né? Pode ser uma parafusadeira ou qualquer outro equipamento ali que exija uma lubrificação. Ok, pessoal, então na próxima aula aí eu vou falar mais sobre a parte aí de trabalho mesmo, né? Tá, vamos dizer assim, a ponta final. E também falar da nossa primeira superação, ok? Que eu acho mais uma parte introdutória mesmo de como se capta esse ar e chega até a ponta final aí. Depois a gente vai falar de fato dos componentes da pneumática aí. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Ok, pessoal. Bom, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a todos aí um bom dia. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.